Pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Que Jesus, os nossos queridos benfeitores, mentores e trabalhadores do mundo invisível desta casa, bem como vocês que aqui estão na noite de terça-feira, uma noite chuvosa, que convidaria-nos muito mais a estarmos em casa, debaixo do cobertor, vendo algum programa ou lendo um bom livro, vocês estão aqui. Então, isso é um privilégio, um prazer ter uma casa espírita com um público desse, numa noite de terça-feira, no meio de uma semana, né? É uma alegria para mim retornar aqui à Casa Espírita Consciência e Vida, como tem sido nos últimos meses. Todos os meses eu venho aqui ou um sábado ou uma terça. E acho que vou assim até o final do ano, onde teremos um grande seminário que provavelmente vai ser bem exitoso, em novembro, com a galera de peso. E eu vou estar lá dentro dessa galera de peso, lá escondidinho no meio dos bons, né? Porque diz assim, ó, se fique no meio dos bons, que assim você se torna bom. Então eu estou indo para o meio desses caras bons aí, para ver se eu fico um pouco melhor, né? Mas a verdade é que vai ser um seminário muito interessante e certamente vai ser um prazer para mim falar no meio daquela galera lá, uma galera de peso que eu realmente tenho como referência e de repente estando no meio deles, para mim, eu fico lisonjeado por isso. Mas o tema de hoje é Parábola dos Servos Bons e Maus. É o livro, né, de Caibá, vocês já sabem, né? Acho que cada terça é um capítulo anterior, é tipo, semana passada foi Parábola da Figueira e Vegetação. Foi? Então vai seguindo. A Figueira não foi semana passada, não. Nós vamos salteando às vezes. Ah, perfeito. De acordo. Isso eu sei, mas aqui não segue uma sequência então não, né? Vocês vão fazendo de acordo com o que vocês percebem. Pois bem, então, Parábola dos Servos Bons e Maus. A luz, só essa luz aqui, se quiser acender a luz de lá também, ó, não é para eu ver, não, é para ficar acesa a galera não dormir. Aí, pelo amor de Deus, vocês deixam apagado por quê mesmo? Não, pode. Ah, esqueceram então. Ah, uma penumbra assim, um negócio intimista. Já estava levando o outro ali a cochilar, o outro ali já ia cochilando, a outra também ia cochilando, é normal. Uma luzinha dessa leva a gente a um sono reparador, ainda mais no final de um dia de trabalho, né? Não é fácil. Então agora melhorou muito. Então, a parábola, quando tem o título Parábola dos Servos Bons e Maus, na tradução do Evangelho de Haroldo, porque justamente veio do Evangelho de Mateus, de Lucas, e também tem um trecho em Marcos, só que Caibá não traz Marcos. A gente vai ver em Mateus, lá quando traz o tema, vocês podem encontrar também como sendo Parábola do Servo Vigilante. Esse é o tema que está lá no capítulo 24 de Mateus, versículos 45 a 51 em Mateus. Mas já em Lucas, o tema é o mesmo, Parábola do Servo Vigilante. Está em Lucas, capítulo 12, versículos 35, ou melhor, versículos 43, deixa eu ver, 42 a 48. Mas Caibá pegou e botou Parábola dos Servos Bons e Maus. A gente pode se confundir. É a mesma parábola, ok? Então, isso é o primeiro ponto para quem quer estudar. Pode se deparar com esse termo, Parábola dos Servos Bons e Maus, ou Parábola do Servo Vigilante. A ideia também é que, no de Caibá, ele junta Lucas e Mateus. Por isso que a parábola, quando eu li em Mateus, eu achei estranho, porque não termina como está aqui no livro que Caibá colocou. Aí eu fui em Lucas termina como Caibá colocou. Então, Caibá Schutel, ele junta a parábola de Mateus com a parábola de Lucas e formou como se fosse uma única parábola, mas não é. Tem partes aqui dessa leitura que não está em Mateus. E tem outra parte que está em Lucas e não está em Mateus, ok? Então, eu vou ler o de Caibá, mas saibam que a miscelânea ou a miscigenação ou a mistura dos dois evangelistas, tá certo? E até mesmo para poder, objeto de estudo de vocês têm um livro de Haroldo, que ele fez a tradução do Evangelho, né? Que eu recomendo. Aqui não tem as cartas, vai até os Atos dos Apóstolos. Deve sair um segundo livro com as cartas e com o Apocalipse. O Apocalipse está aqui, é em João. Vai vir as cartas, provavelmente, num outro livro, porque aqui ele termina nos Atos dos Apóstolos. Mas Haroldo, como é um estudioso do Evangelho, ele também traz um livro chamado
e o verbo se fez parábola. Aqui ele elegeu algumas parábolas, que não são todas, e também trouxe interpretações. Ele escreveu também um livro chamado Parábolas de Jesus, texto e contexto. Ele vai trazer como se dá a conformação das parábolas, é um estudo bem profundo e de um peso muito grande, erudito, né? De um eruditismo muito grande. E tem um livro também chamado Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita, que é uma coletânea, ou melhor, que é um grande número de autores ou de palestrantes, expositores espíritas. Aqui tem André Moreira, tem Haroldo Dutra, Arthur Valadares, Simão Pedro e outros tantos conhecidos aí do movimento espírita nacional, que trazem algumas parábolas sob a interpretação de cada um deles, algumas delas sendo interpretadas por mais de um, como, por exemplo, a parábola do bom samaritano, Simão Pedro traz a sua leitura, e o Daniel Salomão também traz. Como a dos talentos, Gutenberg Pascoal traz, e Leda Maria também traz. Do semeador, Haroldo Dutra e Ana Guimarães, e por aí vai. Então, vale a pena, quem gosta de estudar as parábolas, ter essas possibilidades literárias e bibliográficas, porque quando Jesus falava sobre a forma de parábolas, ele não escreveu. Os apóstolos que trouxeram a interpretação do que eles ouviram, e é bom entender que na época de Jesus não foi escrito nenhum evangelho. Isso é bem bom que fique claro. Jesus morreu no ano 33 da era cristã, e os evangelhos começaram a ser escritos tempos depois, na era 50 e por aí vai. Então é sinal de que isso se deu ao longo do tempo através da tradição oral, onde uns passavam para os outros e, ao mesmo tempo, alguns também faziam anotações, os papiros, né? Que iam ser lidos, como lá no livro que vocês leram 50 anos depois, que Nestório, que é Emmanuel, nas catacumbas, estudando as passagens do Evangelho, como Célia, que virou irmão Marinho, também estudava. Chegava um ou outro apóstolo, Simeão, que viveu próximo do Cristo, que trazia o que eles ouviram do Cristo e alguns escreviam. Então isso já dá aí uma margem de viés, de interpretação e de determinados termos que não necessariamente foram aqueles que Jesus disse. Isso tem que estar claro, porque até mesmo quem ouve de um jeito, interpreta de outro, e na hora de escrever, pode escrever de outro. E ainda tem um detalhe, os 4 evangelhos chamados canônicos de Lucas, Mateus, Marcos e João, eles são considerados canônicos pela igreja porque são mais coerentes com o que a igreja acreditava ser mais fidedigno ao que o Cristo dizia. Mas aí vem a interpretação, ou melhor, a transcrição do aramaico para o hebraico, às vezes para o grego, para o inglês, para o latim, para o português. Aí começa. Aí um mexe uma vírgula aqui, o outro muda o parágrafo cá, o outro, isso aqui faltou. Falta uma letra aqui que não botou. Isso aqui não tem noção. Jesus não diria isso. Deixa eu botar isso aqui. E aí vai. E sem falar que tem a Bíblia, o Evangelho, o Novo Testamento dos católicos, o Novo Testamento dos protestantes, aí vem o Novo Testamento dos espíritas. Não é que seja dos espíritas, tudo é o Novo Testamento. Esses caras fazem pesquisas com vários textos históricos e escrevem. Mas o Haroldo, eu gosto do dele porque ele traz notas de rodapé que praticamente se tornam outro livro dentro do livro. Eu estou terminando de ler, eu estou aqui, né? Agora em agosto eu termino, eu estou nos Atos dos Apóstolos, que eu tirei desde o início do ano, para ficar lendo mais uma vez uma tradução dele. O ano passado eu li uma tradução protestante. Quando eu acabar esse daqui, eu vou começar outra tradução, que é a de Humberto Roden, o Novo Testamento por Humberto Roden, que é um universalista, filósofo, não é espírita, mas ele tem também uma hermenêutica, uma interpretação muito forte. Eu já li alguns capítulos do Evangelho no livro Novo Testamento por Humberto Roden. Oxê, estou falando até agora e eu não liberei o Instagram. Olha que negócio. Mas tudo bem, então. Boa noite a todos vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em paz? Estamos aqui iniciando essa palestra na Casa Espírita Consciência e Vida, e a gente tem aqui um tempo de fala que já está registrado no canal do próprio centro, do YouTube, que vocês podem olhar por lá. E eu aqui agora estou trazendo o pessoal do meu Instagram, que depois eu vou baixar. Na verdade, eu não vou baixar do meu Instagram. Eu baixo daqui, do de vocês, fica com uma qualidade excelente, a voz fica ótima com esse microfone, aí eu baixo bonitinho, mas só pode disponibilizar um dia depois, né? No mesmo dia não baixa. Então, eu fiz aqui os prolegômenos, vou continuar, vou esquecer aqui o pessoal do Instagram, vocês do Instagram aí vai pegar o bonde andando, mas tudo bem, depois vocês veem o início
no canal do YouTube do Centro Espírita Casa Espírita Consciência e Vida, tá bom? Então, esses evangelhos são todos publicados e a gente precisa ter um norte, porque aí vem o viés da interpretação de cada um, o viés da tradução de cada qual, o viés das doutrinas religiosas católica, protestante, espírita, e aí vem vocês que me ouvem do que eu li e do que eu interpretei. E aí, de repente, eu vou ler e interpretar o que Caibar conseguiu perceber. Já tem um outro orador espírita chamado Alírio Cerqueira Filho, que é médico, também terapeuta de regressão, terapeuta transpessoal, homeopata e outras habilidades que ele traz. E ele escreveu vários livros, e dentre os livros que ele fez foi Parábolas. Parábolas volume 1 e Parábolas volume 2. E são os livros de interpretação. O que é isso aqui? Sai de baixo. Olha, abriu no meio do negócio aqui, um negócio de um texto aqui. Tu é doido? Vou fechar aqui. Vamos lá, fechando aqui. Vai de retro, Satanás. Então, aí vocês têm os mais variados autores que interpretam. O Alírio Cerqueira Filho, ele traz a sabedoria das parábolas. E ele escolhe algumas também, mas aí a visão de Alírio já é uma visão que me agrada, porque é uma visão transpessoal, psicológica e que tem um arcabouço na visão da psicologia profunda. Eu adoro a interpretação que ele dá às parábolas, principalmente uma maior que ele interpreta do filho pródigo. É uma interpretação maravilhosa. Pega cada passagem, ele vai trazer o filho pródigo como sendo o ego, aí vai trazer o pai como sendo o self, aí vai trazer o filho, o que ficou, como sendo as máscaras do ego. Ele faz uma leitura muito interessante com base na psicologia profunda e numa visão transpessoal. Então existem várias interpretações. A de hoje é a que Caibar deu. Ele diz assim, eu vou trazer a parábola e vocês junto comigo vamos esmiuçá-la. Parábola dos servos bons e maus. Quem é, pois, o dispenseiro fiel e prudente ao qual o Senhor confiará a direção da sua casa para que em tempo devido distribua o alimento? Quem é que vai ser esse guardador das coisas que o Pai ou que o Senhor aqui vai confiar para que em tempo devido distribua esse alimento? Aí você pode entender o alimento como sendo o próprio Evangelho. O alimento, alguns vão interpretar como alimento, comida mesmo. A gente vai ter várias leituras, por isso que é interessante você ver as várias interpretações que as pessoas dão. E ele continua, Mateus e Lucas. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. É um negócio assim meio que eu falei das parábolas, que elas são atemporais, né? No início eu falava das parábolas, por quê? Para justificar por que Jesus falava sobre parábolas. Eu não finalizei. Falava sobre parábolas por isso, porque ela pode ser vista de várias formas em determinados momentos históricos. Na época que Jesus escreveu, 2023 anos atrás, Jesus não, que os primeiros apóstolos escreveram há 2000 anos atrás, né? Estamos no ano 2023, então há 1900 e poucos anos atrás, né? Que são 2023, Jesus nasceu no ano 2000, ou no ano 0, então escrito depois de 50 anos, então não foi há 2023 anos atrás. Os dizeres dele foram, mas os escritos não. Então, quando ele fala sobre parábola, é porque uma história, se eu contar para vocês aqui agora, vocês vão captar aquele senhor, aquela senhora, aquele jovem, aquela criança, aquele adolescente, com mais variadas formas, porque cada um interpreta de acordo com o seu nível evolutivo, com o nível de maturidade psicológica que vocês adquiriram. E aqui tem o Anissete Bruno, que é uma pessoa que está num estágio evolutivo maior, tem o Flávio, que está no estágio intermediário para baixo, e tem uma senhora como aquela que pode estar no topo já da evolução. Como a gente não sabe com quem a gente está falando, a gente pode falar por parábola, porque Anissete Bruno vai entender de um jeito, a senhora que está no topo da evolução captará de outro jeito, e Flávio que está lá embaixo vai entender de outro jeito. Cada um, e está tudo certo. Por isso que ele usava contextos do dia a dia, usava o pescador, usava a figueira que secou, usava assuntos ligados à realidade daqueles seguidores, os apóstolos 12, que eram os que estavam mais diretamente ligados a ele, e os outros que ele transitava. Então, parábola é sempre uma boa forma de ensinamento. Quem quiser ensinar aos filhos, ensine pela via das parábolas, porque os níveis de crianças que estão chegando são os mais variados. Tem crianças que têm um nível evolutivo que está lá na ponta.
tem outras que estão um pouco medianas. E se você fala sobre parábola, conta história, você vai ver, pô, meu filho, ele interpretou de um jeito, o outro interpreta de outro, e você contou a mesma história para os dois. Como é que pode? Esse menino interpretou de jeito, não, papai, eu entendi isso assim assado, será que não sei o que, puxa, e o outro, não, meu pai, isso aí o outro quer bater no outro, quer matar o outro. Então um está lá atrasado, tirou do texto aquilo que era o mais primitivo, e o outro ficou com o que era mais elevado. Então a ideia é essa, a parábola é assim, eu estou lendo aqui, e de forma que eu interpreto de um jeito e vocês de outro. Então, continua Mateus e Lucas. Bem-aventurados aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Então, o Senhor vai voltar na visão dos protestantes. Jesus está voltando, Jesus está de volta. Aqui é o Senhor que deixou uma casa para ser tomada conta pelos seus servos e ele vai voltar. Quer ver quem melhor cuidou da casa, quem melhor está cuidando dos bens materiais ali daquela casa. Então, quando ele volta, ele vai ver quem está realmente fazendo alguma coisa. Mas veja a interpretação mais literal que eu estou dando agora para a interpretação que Caibá vai trazer. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, mas se aquele servo disser ao seu coração, meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e porá a sua parte com os infiéis. Olha que confusão retada. Eu li isso aqui e não entendi nada. Tenho que ler, reler para poder entender o que ele quis dizer. Mas é óbvio que dá para tirar alguma informação. Eu vou reler e vocês vão me dizer mais ou menos o que vocês pegaram. Então ele deixou a casa sendo cuidada por um servo. Bem-aventurado aquele que, quando o Senhor voltar, encontrar o outro fazendo alguma coisa. Mas o que é que esse outro vai estar fazendo? Tocando terror? Comendo tudo? Batendo em todo mundo? Quebrando a porrada? Ou cuidando e zelando pelos bens que o Senhor deixou? Então ele diz, mas se aquele servo disser no seu coração, ó, mas Senhor, esse Senhor pode tardar em vir. E aí, com isso, ele pensar assim, vai demorar, deixa eu tocar o terror. Quantos casos nós encontramos de pessoas que, às vezes, o pai viaja, a mãe viaja, ou o marido viaja, ou a mulher viaja, e o homem bota a amante dentro de casa. Existem vários casos como esse na nossa vivência geral. Pensa que a pessoa vai ficar uma semana, a pessoa tem uma intuição, assim, volte lá que você esqueceu o celular. E no meio da viagem, que era uma viagem de 5 dias, voltou em meia hora, estava na BR, voltei, meu amor, que eu esqueci, veio o homem lá, ou a mulher com o amante. Quanta confusão. É isso. Esse servo pensou em que tardaria o Senhor, só que o Senhor pode vir antes. E aí a leitura se dará como? Vocês, espíritas, que são os trabalhadores da última hora, estão se entregando ao que já aprenderam. Última hora não significa que são os últimos, é os que já viveram experiências na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, está vindo na 1ª hora para liberar e mostrar os talentos que vocês já adquiriram. Porque o evangelho a gente não está ouvindo pela primeira vez. A gente já ouviu quando era judeu, a gente já ouviu quando era pagão, quando era dos gentios, que os apóstolos pregavam, quem viveu lá no meio dos gentios, todos que não eram judeus eram considerados gentios. A gente já viveu como protestante, quem sabe aqui a gente não viveu na reforma protestante, quem sabe não vivemos dentro da igreja católica, em outras vidas como sacerdotes, ou como pessoas militantes do catolicismo. Vivemos em vários lugares e já ouvimos a Boa Nova. E a ouvimos, e repetimos, e ainda ouvimos hoje. Mas o que é que estamos fazendo? Será que estamos naquele lugar de, deixa eu aproveitar, que pode ser que o Senhor demore de voltar, e deixa eu tocar o terror, porque eu tenho tempo ainda para depois eu fazer o que é necessário para o meu crescimento, para o meu aprimoramento. E perdendo tempo, isso quando eu falo para vocês, eu falo para mim, viu? É o que eu vejo em mim. Milênios encarnando, para tentar me aprimorar no que diz respeito às habilidades e desenvolver as virtudes que estão em latência em mim, me atrapalho a cada encarnação. Eu acho que eu não volto pior, porque ninguém volta pior. A gente só volta ou igual ou um pouco melhor. Mas é incrível o quanto eu já tenho de conhecimento, que eu já tenho, modéstia à parte, são 27 anos estudando espiritismo, em grupo de estudo, já tenho bagagem suficiente, mas na hora de botar em prática não é tão assim imediato, porque o que você sabe você coloca no dia a dia, na prática. Esse é um grande ato. E assim também na terapia, os pacientes falam assim, Flávio, eu já sei de tudo, eu já sei que eu devo fazer isso, que eu sei, já estudei isso, eu já li sobre isso,
Eu já compreendi na terapia que o caminho é esse, mas como é que eu faço? Aí vem o imediatismo, a necessidade de ter algo mágico para fazer uma mudança de chave, que às vezes se dá. Os saltos quânticos, eles acontecem, mas como é que acontecem os saltos quânticos? Há uma preparação para que você dê o salto quântico. Uma metáfora que, menino, eu já falei aqui outrora, vou repetir, ele disse numa palestra dele que eu achei interessante, menino é o chamado Victor Hugo, um jovem palestrante maravilhoso no movimento espírita, que parece que é um desses que viveram com Cristo, né? Porque os meninos são de uma doçura, de uma brandura, que eu fico invejando ser daquele jeito, mas não consigo. E eles são já em um lado que tem um afeto desenvolvido tão grande que eles falam, já derrete a gente. É um menino que parece que é a encarnação de uma menina, de uma mulher, que veio com toda a brandura desenvolvida no feminino e mergulhou na polaridade oposta do masculino e continua mantendo a brandura e a doçura dessas mulheres que vivenciam, né? Como Lívia, como Célia, como essas Alcione, esses espíritos de escola que passaram. E ele fala assim, o salto quântico é um salto que existe pela física quântica, mas quando você vê um atleta no salto em distância, quem viu ele dar o salto dos 8 metros, ou dos 9 metros, ou dos 10 metros na areia, e não olhou a corrida que ele fez até pisar na linha e brucutu, vai dizer, poxa, ele deu um salto quântico, ele saiu daqui e caiu aqui. Claro, esse é o salto quântico. Ele não precisou percorrer esse trecho aqui. Ele fez isso, pulou. E os elétrons fazem isso, muda de uma camada e vai para outra, mudando o spin do elétron e liberando um quanto de energia. Esse é o salto quântico. O salto quântico ele dá, mas para dar esse salto, houve um caminho que ele percorreu, ó, daqui, ó, correndo, ó, puf, pulou, tchum. A gente viu só isso aqui, ó. A gente tá vendo a fotografia, mas não viu o filme. Então, às vezes, os saltos quânticos que um São Francisco deu, que uma Joana d'Arc deu, que outros tantos nomes que passaram, como Siddhartha Gautama Buda deu, como Gandhi deu, como outros nomes como Irmã Dulce deu, como Madre Teresa deu, foi fruto de um acúmulo de correria, de conquistas que a gente não viu. E aí só viu fazer isso, ó, o salto. Nossa, como é que São Francisco nasceu, filho dos Bernardoni, tocou terror, brincou, se divertiu, tomou cachaça, foi para a taberna, foi para a Esbórnia, e em um momento ele se ilumina e se torna São Francisco de Assis, que para mim e para muitos estudiosos do movimento espírita diz que é o ser mais elevado que passou no planeta depois de Jesus, que é ele, São Francisco de Assis, que é o mesmo João Evangelista. Também ninguém viu. Ele viveu como João Evangelista com Jesus ali, ó, o apóstolo querido, na cruz, ficou no madeiro, ele é sua mãe, ele é seu filho, já bebeu na fonte do Cristo, uns apóstolos amados, João Evangelista. Ele viveu outras experiências que a gente não sabe, vem no século XIII como São Francisco de Assis. Quem olha para João, acha, ou quem olha para São Francisco, poxa, como é que ele pode chegar no nível desse? Irmão Sol, irmão Lua, abandonar todos os confortos principescos dos Bernardones, como Siddhartha Gautama fez, Francisco também fez, e se tornou o apóstolo que se dedicou aos animais, à natureza, às pessoas, aos leprosos. Que lindo! Eu tenho inveja de São Francisco imensa, imensa. Vontade de ser igual a ele. Mas eu tenho esperança que eu posso ser igual a ele, porque eu também posso ser aqui a encarnação de um desses aí, que não sei, que estou atrapalhado, São Francisco se atrapalhou também, e de repente se transformou em São Francisco, eu também posso. Olha que lindo. E Sete Bruno pode. Vocês também podem. Todos vocês podem. Ele pode, aquele irmão ali, ó. Pode ser a encarnação de um espírito de escola. Você, mas não sabe. Por que não sabe? Porque não mergulha, não olha para dentro, não acessa as habilidades, não acessa o divino, o potencial que tem em cada um de vocês. Fica só no oba-oba, nas exterioridades, nas distrações do mundo, só... tomando uma, fonte nova, vendo novela, que é isso? Isso é bom. Aí tem que estudar um pouquinho, não, isso cansa, tem que ler, ler, bate um sono, um retalho, ir para centro, só vou lá ver minha doutrinária, eu vou para a igreja, tomo minha hóstia, vou para casa, vou para o pastor pregando. Ninguém quer se envolver, ninguém quer se implicar num movimento de solidariedade, de fraternidade, de dedicação ao próximo, de dar um pouco da sua hora, que já tem tanta hora excedente, que pede no Instagram, pede no Facebook, pede no WhatsApp. Se você contabilizar no dia o tempo que vocês ficam nessas redes sociais, você vai ver que dá em média umas 6 horas, 5 a 6 horas de perda de tempo, ficando assim, navegando. Poxa, eu me vejo assim sempre. Quanto tempo, às vezes, eu perco com raiva de mim. Raiva mesmo. Eu digo, Flávio, você passou a manhã toda, você foi responder o paciente,
Fui responder o paciente, aí vem Nicete Bruno. Flávio, hoje só aparece coisa aqui. Falei com o Nicete Bruno. Aí daqui a pouco vem Marcos. Flávio, já divulguei o card. Peraí, Marcos, já vi, ok. Você tem que ser gentil com todo mundo, né? Você não pode dizer um joinha, que agora tem os emotes, você bota um dedo, faz assim, faz muita paz, muita luz, para aliviar tantas respostas que a gente tem que dar a tanta gente. E aí, quando você não é um pouco gentil, indelicado, botou um dedinho, aí quem não tem um autoconhecimento sólido ou um processo de mergulho para dentro, se preocupa com o julgamento dela, vai achar o quê? Ela vai achar que eu botei 2 dias, joia, muita paz, já respondendo ao outro. Então, eu tenho essa coisa do trato, né? Nas falas da gente escritas, parece até grosseiros as formas que nós respondemos. Então, tem que ter um pouco mais de... Olá, Nicete, tudo bom, querido? Estarei lá hoje de noite para ver. Já perdi um tempo ali. Aí, Nicete, mas você, Flávio, o seminário começou com o Marcel? Eu digo, poxa, Marcel, peraí. Aí já me tirou. Falou com o Marcel Marino. Aí eu, peraí, não vi, foi se Marcel me respondeu. Eu vou pro WhatsApp de Marcel. E Marcel não respondeu, não. Ó, mandei aqui para ele. Marcel, Nicete Bruno tá pedindo aqui. Aí volta para Nicete Bruno. Nicete Bruno, ele não deu resposta não, mas eu acho que ele vai dar. Se você quiser. Começou. Aí você volta para o que você estava fazendo, que era ler para fazer a palestra. Mas não, peraí, o paciente respondeu, tá confirmado o atendimento de 2 horas? Tá confirmado 2 horas. Ih, lembrei que o de 4 não confirmou. Aí vai pro de 4, aí começa, já foi, acabou. Você já se perdeu. Aí vai pro Instagram, deixa eu postar no Instagram, a palestra de hoje, aí posta no Instagram, deixa eu ver uma música, aí bota uma música clássica junto, ih, já foi, deixa eu escrever, esteja um presente. Rapaz, quando você viu... Aí tem que gravar Marta, aí Marta chegou, digo, hoje não tem, hoje tem, aí vai gravar Marta, aí bota aí, Deise, aí faz a capa, aí... Quando você pega o dia, já foi. Quando são coisas úteis, beleza. Mas às vezes são coisas muito fúteis. Não são úteis, são fúteis. Aí você perde mais um dia. Tá fazendo o quê? Que trabalhador, que servos são vocês aqui? E aí ele vai, meu senhor, tarda em vir e começar a espancar os cristãos, os criados e as criadas. Tome de porrada. Engraçado isso aqui. Começar a espancar os criados e as criadas, a comer tudo. Vou comer tudo, que ele não vai voltar. Deixa eu comer o queijo, deixa eu comer... O pessoal dá risada, porque é assim, eu já fui adolescente também, eu também já fiz isso, pô, vai embora minha mãe, pode comer tudo, que acaba com tudo, aí a gente comia a comida toda, o requeijão que meu pai trazia, o queijo, o menino diabo, vocês comeram tudo, que era aquela história de queijo, requeijão que meu pai trazia, leite, lata de leitinho, lata de leite assim, desse tamanho, aí ficava à vontade, quando meu pai ia pra ilha, que voltava, quer devorar tudo, então imagina isso aqui era servo, vamos acabar com tudo, acaba com tudo, então saiu comendo tudo, batendo em todo mundo, come, bebe e embriaga-se, aqui está na parábola, viu? E a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe. Aí chega em casa e minha pai, o que é isso, menino? Tá ficando doido? E separa-lo-á e porá a sua parte com os infiéis. Aí vem o final da parábola. E aquele servo que soube a vontade do Senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Entenda, açoite parece que vai ser porrada mesmo. A linguagem da época era essa, né? Açoite, eles entendiam assim mesmo, vai tomar porrada mesmo, açoitado, tomar chibatada. Mas a gente pode fazer uma leitura transpessoal, psicanalítica, profunda, e pode ser os próprios açoites que eles mesmos se dão por se sentirem no complexo da culpa, por ter transgredido ou feito alguma coisa que não era legal. Então, aqui está assim, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites, aquele, porém, que não a soube e fez coisas que mereciam castigos, será punido. É uma linguagem muito punitiva, né? Esse Deus aqui é como se fosse um Deus antropomórfico que castiga. Por isso que muitas pessoas abandonam as religiões, porque às vezes se não tem uma interpretação atualizada para o século XXI, fica parecendo que é punição mesmo, que Deus castiga, manda para o inferno, e as pessoas que estudam o evangelho e querem se apropriar dessas informações para conter, para manipular as pessoas, pegam nisso aqui mesmo. Diz isso, vai punir, ó, vai castigar, vai açoitar, vai morrer no mármore do inferno, vai arder. E aí manipula as cabeças dos incautos e está todo mundo aí, a gente vendo uma sociedade sendo guiada pelo medo, né? E às vezes as pessoas se aproveitam do medo para poder colocar mais medo e assim manipular melhor as pessoas. Então, faça aqui um contraponto que a linguagem da época era essa. Era preciso falar com aquele povo rebelde de um jeito mais assim coercitivo. Então, e fez coisas que mereciam castigo, será punido com poucos açoites. Então ele termina dizendo, isso aqui está em Lucas, a todo aquele a quem muito é dado, muito lhe será requerido, e a quem muito é confiado, mais ainda lhe será exigido. Então, termina aqui a parábola. Se a gente não tem o espiritismo, se a gente não tem os espíritos, Caibá foi um grande estudioso, aquele que escreveu ainda em vida, não é psicografia, foi livro publicado por ele em vida, a gente fica só com isso aqui que eu li. Não tem margem para várias interpretações?
Eu aqui dei algumas. Você não pode manipular os trechos aqui, fazer o que vocês quiserem com esses trechos? Imagine isso na mão de pessoas que são ardilosas, que são manipuladoras da fé alheia. A gente vê muito. Em qualquer lugar, em qualquer denominação religiosa, tem isso. Por isso que vocês precisam se capacitar, se qualificar e estudar, para vocês mesmos lerem e fazerem as interpretações a partir do que vocês conseguem alcançar. E não ficar na minha interpretação nem na de Caibá. Pode ser que você tenha um mentor, como Nissete Bruno, desencarnada, no seu campo, lhe inspirando, fazendo ali uma inspiração e lhe intuindo. É óbvio que você pode ter um espírito de André Luiz, o espírito André Luiz, pode ter uma Marta, como Marcel tem o privilégio de ser orientado por Marta, um espírito de escola, um escrito maravilhoso, de vez em quando sinalizar para ele, vá. Eu queria ter eu não tenho merecimento, tem que merecer, né? Meu filho, pode ir. É, minha mãe, pode. Vá, filho, esse é o caminho. Não é um guiísmo, que espírito não faz isso. Mas às vezes ele titubeou, ele conta um relato, ele tem um relato de uma viagem para a Europa, que teve uma confusão na viagem dele, ele quebrou um dente, e aí ele não ia viajar, porque ele estava no aeroporto com o dente quebrado, como é que ele ia fazer palestra com o dente quebrado, ele já ia desistir. Aí Marta falou, vá, vai dar tudo certo. Olha que maravilha. Tem um espírito assim, pode ir, Flávio, fique tranquilo. Um engarrafamento eu não vou chegar, de certo, eu não vou. Vá, você chega. A gente não tem como abarcar tudo que está em volta. E foi tudo certo, ele foi. O cara que estava no seminário na Europa era um dentista, falou, passa amanhã no meu consultório, eu vou fazer esse negócio, fez de graça, fez a restauração do dente dele. Eu não sei se foi restauração, não sei o que foi. Sei que ele ficou zerado, o cara chamou para almoçar, foi tudo maravilhoso e tudo caminhou. Isso é um privilégio, nem todos nós temos, mas vocês podem ter inspirações de entidades que no sono, que no momento de meditação, traz um conteúdo que está um insight e vocês, uau, era isso que eu precisava. Mas se vocês não silenciam, se vocês não param para ouvir Deus, como é que Deus vai poder ser ouvido por vocês? Titubeia. Não é para mim. Então, essa movimentação de silenciar é uma provocação que eu faço a vocês. A mim também. É preciso silenciar. Eu sou um falador, um orador, que fico nas tribunas falando e falo fora das tribunas também, com os pacientes e tudo mais. Adoro falar. Só que é preciso silenciar. E eu tenho meus momentos de silêncio, onde eu fico ouvindo Deus. E o Deus não está fora, está dentro. Está em mim. Como é que eu vou ouvir o meu self se eu não silencio? Se você fica só no mundo fora, você não vai ter as inspirações para seguir os roteiros da vida que sejam mais palatáveis, que vocês sejam servidores, não os maus daqui, mas os bons servidores, que é o que ele vai trazer interpretação. Termina 8h30, não é isso? Tenho 10 minutos. Estou certo? Olá, viu? Tenho 10 minutos. E cadê minha água? Deixa eu sair aqui, esse fio vai? Tá todo mundo acordado? Só tinha uma pessoa cochilando, já acordou já, né? Não cochile não, viu? Porque eu tô ali nas obras de André Luiz de novo e eu vejo muito que a gente argumenta que quando cochila é porque tá desdobrando. Mentira. Nada de desdobrando. É justamente quando vem pro centro que vai ter que ter contato com as informações que vão ajudar pelas inspirações que a gente tem, que a casa traz, que os benfeitores que estão trabalhando aqui no Salão Doutrinário estão fazendo, aí vocês apagam, às vezes são os próprios sabotadores internos, como as entidades externas que controlam e vai, dorme um pouquinho, hipnotiza você, você já foi, oi. Aí quando acordou, meu Deus, já acabou? Foi, acabou. Então, veio pro centro para poder aprender e sai daqui pior às vezes, né? Porque não ouviu nada, só fez gastar dinheiro de transporte para vir para cá. Fique vigil, já dá dormir de noite, já dorme muito, né? Essa desdobrada, eu falava isso muito, mas é mentira. Dorme porque realmente está cansado e está hipnotizado pelos irmãos, os irmãos que ficam manipulando a gente. Lê os livros de André Luiz, vocês vão ver. E aí Caibá faz assim, vamos lá. Este ensino, que se constitui em verdadeiro mandamento para o servo vigilante, deixa transparecer bem claramente, aos olhos de todos, quais são os servos bons e quais são os servos maus que operam na seara divina. Essa visão maniqueísta de bem e mal, a gente não pactua muito mais não, porque essa visão é uma visão dualista, maniqueísta, linear, binária, que não se comporta mais no século XXI da física das possibilidades que a gente já avançou. O modelo de olhar é o modelo newtoniano, linear, analítico, cartesiano.
A gente tem que ver a vida como probabilidades, como possibilísticos, que, obviamente, tem alguns ajustes na lei, mas não precisa ser tão taxativo. Entre o bem e mal, tem várias nuances entre o muito bom, o bom demais, o péssimo. Então, não fique nessa dualidade bom e mal. Às vezes, um mal é um bem. Às vezes, uma coisa que é boa para o olhar dos outros é um mal. E eu sempre conto uma história de pai que tinham 2 filhos. Um filho que caminhava com o outro brincando, e aí o pai, vamos botar eu e ela, Nissete, Bruno e Flávio. Eu tinha meu filho João, ela tinha o filho dela Pedro. O João e Pedro eram amiguinhos, nasceram juntos, criados, e eu falava, eles saíram para jogar bola, meu filho voltou todo ralado. A Nissete falou assim, pô, seu filho é azarado, né? Eu digo, não, Nissete, sorte ou azar, só o tempo dirá. Aí ele foi para outro lugar, namorou com 13 anos com a menininha, o outro também namorou, o meu foi traído. Aí Nissete, pô, seu filho com a primeira namoradinha já foi traído, que azar, né? Eu digo, não, sorte ou azar, só o tempo dirá. Cresceram juntos, 15 anos, ficaram de maior, fizeram 17, 18 anos, foram andar de cavalo, e aí o meu filho voltou carregado, porque fraturou o fêmur. O dela voltou bonitão, no cavalo, e ela veio para minha casa e assim, poxa, Flávio, seu filho é um azarado, ele foi cavalgar e mesmo assim fratura o fêmur. Que azar, eu digo, não, sorte ou azar, só o tempo dirá. Um mês depois veio a guerra, e aí foram convocar os filhos de 18 anos nas casas dos pais que estavam aptos. Bateu na porta da casa dela, o filho dela estava lá jogando bola, bora, você vai pra guerra. O meu estava na cama com uma tipóia lá, segurando a perna, não pôde ir pra guerra. Acabou a guerra, o filho dela morreu. E o meu ficou vivo. Sorte ou azar, só o tempo dirá. É óbvio para quem perde um filho, a morte do personagem é azar, morrer, né? Mas também para a vida, podia continuar aprofundando. Sorte ou azar do filho dela morrer, só o tempo dirá. Às vezes a morte de um ente querido pode ser uma sorte para aquele ser que estava vivendo atrapalhado, fazendo muita besteira. O pai que sabe de tudo, tira do corpo para não deixar que ele se atrapalhe mais na encarnação. Então não necessariamente é um azar, pode ser uma sorte para o espírito, mas para o pai, que azar, perder o filho tão cedo, né? Até lembro de uma amiga minha, que é aqui do Lauro de Freitas, que faz parte do nosso grupo de leitura. A gente pode mandar vibrações até para ela, que ainda está precisando, vai fazer 7 dias, que na quinta passada o filho dela morreu, com 26 anos, na BR, num acidente de carro, e ela está arrasada, porque o filho vai para o trabalho e na hora não volta. É muito doloroso para uma mãe enterrar um filho, né? Não tem nome para definir isso. A gente sabe que quando fica viúvo, perde o marido, fica viúvo. Quando enterra uma mãe, fica órfão. Mas quando enterra um filho, e o filho com 26 anos, ela com 44, jovem, 48, se eu não me engano, é muito duro para uma mãe ter que receber os despojos carnais do filho num rabecão, onde ele ficou enterrado, ou foi internado no hospital, viveu de 5 da tarde até 8, sem ninguém da família, faleceu às 9 da noite, quando foi transportado, o transporte do corpo até o interior da Bahia, onde ela teve que enterrar. Então, foi uma coisa muito trágica para ela, mas a gente pode dizer sorte ou azar, só o tempo dirá. O que está nos desígnios desse menino e dessa mãe com a partida desse filho em fase tão jovem, dói demais, né? E ela não poder receber em casa. Por isso que nunca saiam de mal com ninguém, brigado com o marido, brigado com o filho. Sempre se despeça de alguém como se fosse a última vez que vocês fossem vê-los, para não ficar a culpa depois e o remorso de ter ficado inacabado um assunto entre eu e ela, ou entre eu e minha esposa. Eu pego a BR, eu moro em Simões Filho, sair brigado com a esposa. Não, sai sempre de bem, ó, Dezinha, um beijo, tô indo, amor, porque eu posso não voltar. E ela pode descer também e não voltar. E se eu briguei com ela, falei um desaforo, ela não volta, eu recebo ela no rabecão. É uma dor que eu não consigo imaginar. Digo, por que eu briguei com ela? Porque eu briguei, meu Deus, eu não disse que eu te amava, amor, eu te amava. Eu sei que ela é espírito, então não saia brigado com ninguém. Reconcilie-se com o seu adversário, que está a caminho com ele, para que ele não lhe entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te coloque na cadeia. Aproveite os momentos que vivem com seus entes queridos e saiam de perto deles sempre de uma forma gentil, de uma forma agradável, o melhor possível que você possa se despedir para não receber uma notícia como essa mãe recebeu e que até hoje ela está vivendo luto. Caibá continua dizendo, faltam 5 minutos, 3 minutos, não são os que vivem de religião, comendo e bebendo, que se salientam como obreiros do bem e da verdade. Não são os que repudiam, condenam e excomungam os seus semelhantes que o Senhor escolheu para ser os verdadeiros servos, mas sim os que são fiéis à sua palavra e prudentes no cumprimento de seus deveres. Quem só trabalha pelo numerário não pode interpretar o pensamento íntimo do mestre, não pode, por isso, ser sábio, prudente e fiel. O bom servo só faz os desejos e a vontade do seu senhor. O mau servo faz o que lhe apraz. Aquele trabalha para cumprir seus deveres. Este, o bom servo, este
Não, aquele que é o bom servo trabalha para cumprir seus deveres, este por vil interesse e para satisfazer desejos bastardos. E aqui vem um grifo nosso. E aí eu finalizo. Acresce ainda a circunstância de que os servos bons trabalham sempre, trabalham sem cessar, pois sabem que o trabalhador da última hora não é o que chega por último, mas sim o que trabalha até a última hora e não regateia esforços para que todos os bens que lhe foram concedidos sejam postos em ação e estejam em movimento para vencerem juros. E ele termina: o dia do Senhor é sempre hoje. E sua palavra está sempre guiando e ensinando aos que eles se chegam e com boa vontade para aprenderem suas inestimáveis lições. O que disser, pois, meu Senhor tarda a vir, não é um homem espírito, mas sim um ser animal, que ainda não pode ultrapassar as barreiras que separam o instinto da inteligência, a vida do corpo, a vida da alma, o reino do mundo, do reino de Deus. Finalmente, os servos bons distinguem-se dos servos maus, como se distinguem as laranjas pela sua doçura. Então, vocês são servos bons ou servos maus? No espectro que eu digo, são servos vigilantes? São os trabalhadores da última hora, que estão no Espiritismo com uma oportunidade de entender essa doutrina do jeito que ela é e fazer uso dela para se transformar e, transformando-se, transformar o mundo à sua volta? Ou estão colocando mais uma vez as habilidades e os talentos, as potencialidades que vocês trazem debaixo do tapete e entregando a um e outro que guiem a vida de vocês? A resposta, a proposta que eu trago para vocês é: se apropriem da vida de vocês, façam uso das habilidades e dos talentos que vocês trazem e coloquem a serviço do Cristo como trabalhadores da última hora que vocês são e que certamente, ao serem chamados ao mundo espiritual, no retorno ao mundo espiritual, que também aqui é o mundo espiritual, ao serem chamados, não estejam se sentindo, mais uma vez, como sendo aqueles que não fizeram o que deveriam ter feito. Ou seja, exercendo o evangelho que vocês já estão aprendendo da melhor forma, na melhor versão que vocês consigam alcançar. Muita paz para vocês, que Jesus abençoe e que vocês possam voltar na mais perfeita paz e harmonia para a casa de vocês. Assim seja, Senhor.